Olhei de longe e parecia cansaço. Mas aí, quando eu cheguei perto, não era bem assim. Oi, meu nome é Bianca Mayumi, eu sou psicóloga e pesquisadora feminista. E aqui nesse canal eu falo sobre assuntos contemporâneos que estão presentes em nossas vidas, principalmente com mulheres, misturando esses dois aspectos, psicologia e feminismo. Então bora lá? Você, assim como eu, e aqui eu vou ter que falar de um lugar bem desconfortável porque eu também me sinto assim, já se pegou constantemente reclamando que tá cansada? Porque assim, parece que em alguns dias ou em um período de tempo eu fico tão cansada a ponto que eu falo assim, nossa, o novo normal é estar cansada. Então quando me perguntam, como que você tá, Bia? Ah, tô bem, mas no fundo eu tô cansada. Eu chego em casa depois de um dia de trabalho, o Marcos está de prova. Eu sempre falo, ai, eu tô tão cansada. E eu nesse jeito assim, ai, eu tô tão cansada, meio que derretendo. E de alguma forma a gente vai naturalizando isso a um ponto que é quase como se fosse passível de ser sustentável a longo prazo estar todo dia cansado. Então você chega em casa, você tá cansada, você sai de casa cedo, você tá cansada, você passa o dia cansada. E não é que é um cansaço de um sono reparador que passa. Não, é um cansaço que é mais do que isso. Por isso que eu te falei. De longe parece cansaço, mas e de perto? O que é? Eu perguntei isso e o Marcos falou, burnoutinho. Então aqui fica o meu disclaimer. Vale tomar com certeza cuidado para que, enfim, o burnout não esteja aí sendo naturalizado também, mas esse não é o papo de hoje. A gente não tá falando sobre esse tipo de exaustão patológica, tá? Que você entra realmente em um estado de fadiga extrema, em que você simplesmente não consegue fazer nada, né? Que o burnout é isso, assim, é uma queima total do teu cérebro, que você só fica assim. Eu já vivi 2 e tive que evitar esse ano um terceiro. Então, assim, é complexo. Ele é difícil, assim, você fica num estado diferente. Então, se você tá sentindo um cansaço extremo, que ele realmente não é só tipo, eu tô cansada, né? Não que isso não seja válido, não quero desvalidar o teu cansaço. Mas se você tá realmente percebendo que tá sendo um cansaço que você não tá conseguindo sustentar e que de diversas formas ele tá presente na tua vida, então é um cansaço que não precisa ser só o burnout, né? Um cansaço que não precisa ser necessariamente sobre a parte laboral, mas a gente também tá trazendo cada vez mais sobre como o burnout, ele tá sendo experienciado pelas mulheres em outras áreas da vida. Então esse acúmulo de atividades, mesmo que seja familiar, nas outras relações, eles também são válidos e também podem causar e promover um burnout. Mas enfim, não é esse o tópico, o famoso burnout. A gente tá falando sobre essa sensação que tá todo mundo meio cansado. Ai, tô cansado de fazer isso. Nossa, não aguento mais aquilo. Ai, até pensar em sair pra conhecer pessoas, pra encontrar as pessoas que eu já conheço. Nossa, que preguiça. Sabe? Ai, sem a vontade de fazer as coisas. E aí, me vem um questionamento muito, tá? Desse livro que eu adoro. Eu li há muitos anos, mas ele sempre se faz presente. Ai, na minha vida, que é a Sociedade do Cansaço. E eu li ele antes da pandemia. E eu sempre falo para as pessoas que esse cara aqui, ele previu de alguma forma a pandemia. Para quem não conhece, é o Byung-Chul Han. Ele tem vários outros livros. Inclusive, eu mostrei para vocês quando eu fiz a tour pela minha estante aqui no YouTube. Então, se vocês querem ver minha estante, uma tour pela estante, tem também nos meus vídeos logo no início. E eu tenho uma parte só dos livros dele, que eu não li todos, mas enfim. E aí, nesse livro, ele fala como a nossa sociedade está cada dia mais sendo estruturada por esse discurso de cansaço atrelado à produtividade. A um ponto que, quase como se o cansaço, ele tivesse também algum status. Em outras palavras, eu só estou cansada, pois estou produzindo, pois estou caminhando para uma vida correta. Eu estou fazendo tudo o que se pede, eu estou muito ocupada. Eu tenho o poder de ter coisas, de fazer coisas, e por isso a consequência, o cansaço. Mas aí Byung-Chul Han fala, e eu até separei essa parte aqui, e talvez fique um pouco filosófico agora, mas acho muito válido a gente tentar tirar daqui essa ideia central. A lamúria do indivíduo depressivo de que nada é possível só se torna possível numa sociedade que crê que nada é impossível. Ou seja, aqui ele já traz como a nossa sociedade hoje, com tantas opções, com cada vez mais possibilidades, também torna a gente com uma certa desesperança de que, cara, nada é possível. Mas a gente só tem essa concepção que nada é possível porque hoje a gente tem essa crença de que tudo é possível, de que a gente pode tudo. E aí, em sequência, ele fala, não mais poder leva a uma autoacusação destrutiva e uma
autoagressão. O sujeito de desempenho encontra-se em guerra consigo mesmo. O sujeito de desempenho está livre da instância externa de domínio que o obriga a trabalhar, ou que poderia explorar. Ou que poderia explorá-lo. Vai ficar assim no vídeo, gente. É senhor e soberano de si mesmo. É um assunto super delicado e eu não consigo. Vai, vamos lá. O explorador, O explorador é ao mesmo tempo explorado, agressor e vítima não podem mais se distinguir. Os adoecimentos psíquicos da sociedade de desempenho são precisamente as manifestações patológicas dessa liberdade paradoxal. De novo, não tô aqui para diagnosticar ninguém, gente, não tô falando sobre essa questão, só os depressivos ficam assim, mas existe um certo nível de angústia coletiva que a gente tem que pensar aqui em coletivo, em sociedade, né, e se responsabilizar por isso, que sabe aquela angústia de eu tô na Netflix ou eu tô no YouTube e tem tantas opções pra eu ver que eu fico lá, aí no fim eu só falo assim, cara, eu passei tanto tempo escolhendo que eu nem quero mais, não dá mais tempo de escolher. É exatamente isso. É tanta possibilidade hoje em dia que parece que nada é possível. Então, a gente fica nesse lugar de, não, mas eu tem que ser possível. Se tudo é possível, por que só eu que não consigo? Então eu vou lá e me exploro. Ai, gente, por que eu não... Exploro! E aí eu vou lá e me exploro. Só que nessa exploração, que antes era isso, né? Era naquela hierarquia que se esperava de uma outra pessoa, hoje nós mesmos temos uma vozinha interna que fala assim, ué, por que você tá parada aí? Por que você não tá fazendo alguma coisa? Não, você tem que estar cansada. No final do dia, o seu fim do dia só vale a pena se você estiver cansado. Então, como Byung-Chul Han vai trazendo, né? E, de novo, fica aqui meu convite a vocês lerem esse livro. Ele vai trazendo como várias vezes a gente, pela busca desse, entre aspas, sucesso e desempenho, a gente vai fazer tudo, custe o que custar. E para desempenhar, muitas vezes a gente tem que se explorar. E para se explorar, a gente tem que muitas vezes performar, agir. E aí, quando a gente age, é explorado, às vezes a gente não consegue encontrar espaço e tempo, que ele é muito fundamental nesse momento em que tempo é dinheiro, tempo é tão precioso, mas tempo pra gente conseguir realmente explorar dessa maneira as nossas emoções, numa busca mesmo, compreender e descobrir o que a gente está sentindo. Será que ao final do dia, realmente, isso que eu tô querendo sentir é cansaço? Será que realmente, quando eu busco desempenhar algo, eu busco conquistar algo, é pra sentir cansaço? Não. Ao final do dia eu não me sinto cansada, na verdade. O que eu tô sentindo é tristeza, é raiva, é insegurança e muitos outros sintomas, de novo não patológico, de uma sociedade que tá sempre em busca de mais, exercer mais, suceder mais, poder mais. O constante desenrolar e atualização do capitalismo, da internet, redes sociais, dessa cultura neoliberal, está sim tendo consequências significativas no nosso bem-estar individual, mas também coletivo. E é como o Byung-Chul Han fala aqui, é uma liberdade paradoxal, porque não necessariamente essa questão das redes sociais, da internet são negativas, muito pelo contrário, a gente está vendo o quanto que, por exemplo, o avanço da medicina está sendo interessante, como há 2 vídeos passados, se você não viu, vai lá ver, sobre essa desconstrução. Da mesma forma que a gente está desconstruindo algo, a gente está construindo outras coisas. E não necessariamente essa construção está sendo benéfica, está sendo funcional. E dentre tantas essas coisas que podem ser disfuncionais, que aqui eu quero convidar vocês a nos atentarmos, é exatamente sobre o que o Byung-Chul Han fala, a sociedade do desempenho. Parece que é necessário até a gente desempenhar uma emocionalidade coletiva. E aí, eu não sei se vocês conhecem esse termo, efeito manada, né? Aquilo de todo mundo seguir o que as pessoas estão fazendo, que inclusive pode gerar muitas consequências, assim, em momentos de crise, em momentos de urgência, pode ser bem tumultuado isso. Quando, por exemplo, a gente vê essas tragédias, algum lugar tá pegando fogo e todo mundo vai pro mesmo lugar, mesmo que seja um lugar perigoso, e todo mundo vai porque assim, tá todo mundo indo, então eu vou, né? A gente viu isso, por exemplo, na Boate Kiss. Todo mundo tentou sair do jeito que dava e foi um efeito manada tentando sobreviver. Só que, muitas vezes, então, a gente faz isso sem parar pra pensar, sem conseguir racionalizar.
porque a gente está naquele estado de eu vou seguir o que as pessoas estão fazendo. E nessa sociedade de desempenho, em que a gente está tendo que desempenhar tanto e a gente está falando tanto sobre cansaço, como que eu paro, que nem eu falei pra vocês, pra refletir? Eu só vou. E se tá todo mundo cansado, só eu que não tô? Tem algo de errado comigo. Eu não pertenço a essa sociedade? Eu tenho que desempenhar mais. Por isso aqui eu deixo um convite para vocês, sem regras, sem um manual de como fazer, mas realmente uma provocação. Bora se comprometer em algum momento do dia, da semana, do mês, para parar, para ajustar o nosso foco, limpar as lentes e perceber aonde que a gente está. O que eu estou fazendo? Está sendo coerente? Está caminhando de uma forma que faz sentido com o que eu acredito, com os meus valores? Óbvio que nem sempre a gente vai conseguir caminhar dessa forma perfeita, impecável e desempenhar tudo isso. Inclusive, eu acho que esse é um dos fatores de adoecimento nossa, né? Mas é fundamental a gente reconhecer, inclusive, esses momentos de sombra, essas nossas feiuras, esses lados que não são tão confortáveis. Porque só assim a gente vai poder ir ajustando e validando tudo isso. Então, ao final do dia, é sim mais confortável só falar, eu tô cansado. Mas além do cansaço, o que eu carrego ali? O que vem com esse cansaço? E realmente pode ser cansaço, mas o que mais além disso? Porque reconhecer as nossas imperfeições, defeitos, é se colocar disposta e aberta para entrar em contato com as nossas vulnerabilidades. E consequentemente isso pode gerar possibilidades para nos encontrarmos e nos conectarmos com as nossas versões, sim, no plural, mais completas e complexas. E talvez sim, o que você esteja sentindo é cansaço. Por isso também é muito importante a gente conseguir descansar para poder se conectar com as nossas outras emoções. Então aqui eu vou apresentar para vocês os 7 tipos de cansaço, que não necessariamente são individualizados, eles podem estar sendo sentidos ao mesmo tempo, como também em grupos. Então se analisa, se percebe nesses cansaços. O primeiro, que eu acho que é o mais facilmente reconhecido por nós, é o cansaço físico. Então, sabe quando ao final do dia você tá tipo, com dor no corpo, você tá precisando de uma boa noite de sono? É esse tipo de cansaço, essa fadiga. Que uma boa higiene de sono, que uma regulação a longo prazo de sono, não é uma noite que vai parar teu cansaço físico, não. É importante você criar uma rotina, não só iniciar, mas manter uma boa higiene de sono, tá? Mas pra gente descansar fisicamente, a gente não precisa necessariamente só ir para esse descanso passivo, em que a gente dorme. Mas também a gente pode ir para uma atividade de alongamentos, para uma massagem. Tudo isso pode ajudar a gente. O segundo cansaço que eu vou trazer aqui é o cansaço social. Outro dia, eu ouvi de uma cliente que ela passou os últimos finais de semana inteiros saindo e precisando ter eventos sociais. E às vezes a gente tem isso mesmo, né? E alguns podem fazer a gente descansar, porém outros nem tanto. E eu acho que é importante a gente saber filtrar que tipo de grupos são esses que a gente está circulando, e alguns, enfim, né? Eu tenho que ir para um almoço de networking ali do trabalho, então não tem muito o que fazer, você tem que ir. Mas ir avaliando tudo isso, e também uma coisa que a gente, principalmente como mulheres, precisamos atentar, a ter esse tempo de solitude, um tempo de se conectar consigo e não só estar ali à disposição dos outros. O terceiro cansaço é o cansaço mental, e aqui a gente pode estar pensando, sabe, depois de você fazer uma longa prova, eu me lembro muito do Enem. Aquilo ali pra mim era muito desgastante. Ou depois de um simulado, enfim, a gente tem que estar ali muito tempo disposta, quando eu tenho que escrever muitas coisas. Vai acontecer, né? Ficar muito tempo, às vezes, num trabalho ali que envolve mental, estudo, resolução de problemas, isso vai começando a afetar outros fatores, que foi aquilo que a gente estava falando inicialmente. O cansaço, ele não se apresenta só como cansaço, mas, por exemplo, no mental ele pode impactar na tua impaciência, irritabilidade, intolerância e concentração. E aí, para cuidar disso, o que você pode fazer? Atividades que você precise menos de atenção e que estejam mais ali no teu repertório já mental. Exemplo, eu já sei uma receita automática, assim, eu não preciso ficar voltando na receita de uma comida tal. Eu já vou lá, cozinho aquela comida. Ficar com os pets, ótimo. É super importante para os nossos hormônios de felicidade, faz toda a diferença. Assistir uma série levezinha, enfim, coisas que você possa fazer e que você já tenha aquilo um pouco mais automatizado
e precise menos da tua concentração. Séries, que nem eu falei, mais leves, ou até aquelas mais repetidas, aquelas comfort, sabe? É muito bom. E não aquelas séries que eu tô tensa, eu não sei o que vai acontecer. Nossa, cadê o plot? Pode gerar ainda mais tensão e mais uma necessidade de concentração da tua mente do que essas outras. O quarto cansaço que eu quero trazer aqui é o cansaço sensorial, que tá cada dia que passa, acho que mais sendo vivenciado por nós. Muito barulho, muitas telas, muito tempo com estímulos visuais e sonoros, ou até olfativos, enfim, que precisam muito dos teus sentidos, teus 5 sentidos, e aí que vale ficar num espaço que consiga ser mais neutro em relação a isso. Então, se você trabalha muito tempo em frente às telas, tenta, nos outros momentos, diversificar as outras atividades que você faz. Por exemplo, hoje em dia a gente está trabalhando na frente das telas, a gente está se entretendo em frente das telas, a gente está descansando em frente às telas. Tem outras formas de você conseguir se estimular, viver que não seja em frente às telas? Só depois de terminar esse vídeo. E dar o like, se inscrever, etc. Aí você pode, brincadeira, você pode agora. Mas coloca pra assistir o resto depois e compartilha antes. Outro cansaço também muito vivenciado que as pessoas acham que são mais para as pessoas artistas e etc. E que não são. Essa é uma habilidade, uma necessidade nossa humana, que é o cansaço criativo. Então, quando você precisa criar muitas soluções, você precisa trazer ali Sabe os designs que a gente acha que a pessoa só assim, ó, baixa na cabeça deles e eles vão lá e colocam na frente deles da tela? É isso. Música, escrita, tudo isso envolve uma habilidade que tem seu grau de fadiga. Então, em algum momento, a gente vai precisar também se conectar com outras coisas, com outras áreas da vida, entrando em contato com a natureza, entrando em contato com coisas que nos inspiram, que nos trazem bem-estar. E também, uma coisa que a gente tenta evitar muito com o que eu estava falando durante o vídeo, como de ansiedade e desempenho, que é o ócio, é a procrastinação. Ela também é importante e pode sim ser muito bem praticada e ser muito funcional. Sexto cansaço, que é o penúltimo, que é o cansaço espiritual. E aqui eu não estou falando necessariamente sobre religião, mas a espiritualidade, teus valores, entrar em contato, então, pode ser com a tua religião, com as tuas crenças, e aí pode ser entrar em contato com crenças em relação ao, por exemplo, o meu feminismo, a sustentabilidade, pode ser algo muito importante, fazer trabalhos em ONGs, enfim, isso é uma maneira também de se recarregar nesse tipo de cansaço. E por fim, que eu quero terminar com esse, é o cansaço emocional, que é o que a gente estava falando ao longo desse vídeo inteiro. Que muitas vezes a gente está tão cansado que a gente nem consegue perceber que existe um cansaço emocional também sendo vivenciado ali. A gente pode perceber esse cansaço tanto por meio do excesso de emoções, mas também por meio da ausência delas. Então, esses extremos, né? Então, quando esse discurso monótono de não, eu tô muito cansada, muito cansado, pode sim ser, inclusive, uma forma da gente se atentar. Será que isso não é um cansaço emocional? E aqui vale aquilo que eu falei ao longo do vídeo inteiro. Vamos parar, vamos olhar pra gente e principalmente praticar a autocompaixão. Tá todo mundo vivendo isso e além disso, a gente é muito complexo para tentar caber numa sociedade que só pensa em desempenhar. Bom, toda essa mensagem chega até ti, faz sentido ou não faz? Você ficou cansado? Você tá cansada depois de assistir tudo isso? Comenta aqui pra mim. Faz muita diferença eu saber se está fazendo sentido para vocês, o que não está, se vocês têm, inclusive, sugestões do que querem ver mais aqui. Aproveitem para compartilhar, por favor, tanto esse vídeo, mas também um perfil com pessoas que vocês gostam. Eu faço com esse conteúdo com muito carinho e espero que esteja chegando até aí para vocês dessa forma. Um beijo e até semana que vem. Tchau, tchau!